O glúten está em quase tudo o que comemos. É uma proteína presente no trigo, centeio e aveia, que são base da alimentação humana. Para algumas pessoas, o consumo desses produtos, como pães, por exemplo, podem trazer consequências desagradáveis, como distúrbios intestinais e dificuldades na absorção de nutrientes. Estas sensibilidades são características da doença celíaca, desconhecida por grande parte da população e, infelizmente, por boa parte da classe médica. Para falar sobre esse assunto, nossa Opinião Livre de hoje conversa com a escritora Erivane de Alencar Moreno, que, para salvar sua filha, estudou e pesquisou sobre a doença celíaca. E, pasmem, foi ela que deu os caminhos para o diagnóstico dos médicos. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Que agradeço. Vamos explicar primeiro o que é a doença celíaca e quais são os sintomas. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune que afeta as vilosidades do intestino. Então, a pessoa que ingere o glúten, isso acaba causando um grau de atrofia nessas vilosidades do intestino e então a pessoa passa a não absorver os nutrientes de tudo aquilo que ela come. Não absorve, é? Não absorve. Não ajuda de nada, nem de uma vitamina? Não, porque nada. o glúten caindo no organismo, ele automaticamente vai inflamar essas vilosidades. Muito bem. Você não é médica, não? Não. Não é médica, mas aprendeu como... o que uma mãe não faz por um filho? Aprendi tudo. Bom, aqui está, o universo da criança celíaca. Essa é sua filha? É a minha filha. A sua filha, Amanda. Então, conta um pouquinho a história da Amanda, como foi essa descoberta e o que fez você se tornar expert nessa doença, justamente por conta do amor que você tem pela sua filha, claro. A minha filha sempre teve os sintomas clássicos da doença celíaca. Você não conhecia até então? Não conhecia. Então, desde bebê, ela tinha um abdômen distendido, uma barriga gigantesca, excesso de gases, uma constipação severa. Aos 2 anos e meio, ela tinha peso de uma criança de 1 ano de idade, sempre aos doente. 2 anos, quer dizer, ela era toda inchada, mas tinha o peso de uma criança de 1 ano. Aos então 2 anos era e meio. Era bem magrinha e sempre ficando doente, com a imunidade baixa, enfim. E aí, então, comecei um tour médico pesquisando o que ela poderia ter e os médicos... Fazer todos os exames? Eu fui a diversos pediatras, a diversos gastros e eles diziam que ela só sofria de uma má digestão e prescreviam probióticos, enfim. E ela, quando começava a comer, parecia que sentia meio que uma aversão à comida. E aí ela... Sim, porque já estava estufada, né? Justamente. E aí, então, nesse tour médico, eu vi que eles estavam meio assim, sem saber o que fazer, e aí eu comecei a pesquisa na internet. Eu comecei a enviar e-mails para médicos gastros, contando dos sintomas, e aí eu vi então que existia a intolerância à lactose. Ela fez o exame, foi confirmado, e aí tiramos a lactose, porém os sintomas persistiam. Então, o que ela poderia ter? Eu fui pesquisando em vários grupos. Alimento, você foi pesquisando? Que médico faz? É gastro que faz isso? O gastro, ele investiga a doença celíaca, mas como eram problemas gastrointestinais, porque ela sempre estava com o abdômen distendido, excesso de gases e constipação, era esse médico que eu deveria procurar. E só que muitos não faziam nem ideia daquilo que ela poderia ter. Ainda não era... Porque hoje se fala muito em glúten. Hoje é mais divulgado. Hoje já é mais divulgado. Nessa época não, 2009 a gente está falando, foi né? Foi em 2009, há 5 anos. Então, conversando com algumas pessoas numa rede social, eu achei os sintomas muito parecidos. E procurei um gastro especializado em doença celíaca. Esse gastro só atendia adultos, mas mediante meu desespero de mãe ele aceitou me atender. Entrei no consultório e disse: doutor, eu acho que a minha filha é celíaca. E ali dei a ele todos os exames que ela já havia feito. Você já entrou falando do diagnóstico? Já entrei. Que você achava depois de estudar muito, né? Justamente. E aí ele disse: calma, vamos pedir os exames. E aí então foram feitos exames sorológicos, um negativo, o outro positivo. Mediante isso ele falou: nós temos que pedir a confirmação. E o exame que confirma a doença celíaca é a endoscopia com a biópsia do intestino. Olha, então, se for feita uma... hein? Justamente, se for feita uma endoscopia simples, ela não vai acusar nada. Então, tem que ser feita a biópsia ali da segunda porção do duodeno.
Quer dizer, para você fazer esse tipo de exame, você tem que realmente estar achando e pesquisando que seria aquela doença, para chegar nesse diagnóstico. Desconfiado, ao menos, né, que a pessoa sofra da celíaca. E aí, então, aos 2 anos e meio, é um exame meio que invasivo, né, para uma criança fazer. E aí, mediante muita resistência, né, de muitas pessoas, eu disse, realmente, nós temos que descobrir o que ela tem. E ela fez o exame, e aí, quando eu levei esse exame para ele, ele analisou como um todo e disse realmente as vilosidades estão atrofiadas. Essa doença vai de uma escala de 1 a 4, a escala de Marsh. Então, muitos adultos, quando são diagnosticados, eles chegam a estar na escala 1, 2, né? E a minha filha, aos 2 anos e meio, já estava na escala 4. Nossa. Então, assim, ela era um grau máximo da doença e ela corria um risco sério de vida. E aí, então, iniciamos a dieta sem glúten. Mas ela já... Deixa eu entender, essa doença já nasce com a doença? Ela já nasceu assim? Então, no caso dela, sim. Não sei se vocês da família, alguém tem? Então, dizem que é hereditário. Hoje em dia, muitos estudos dizem que fatores ambientais, emocionais, podem vir a disparar a doença celíaca. Mas, normalmente, ela é hereditária. Após nós descobrirmos que a minha filha é celíaca, eu e meu esposo fizemos o exame genético. E aí eu descobri que eu carrego o gene da doença. Então, é hereditário. Só que em mim a doença nunca foi ativada. E ela já nasceu com essa doença ativada. Mas o que precisa? Quer dizer, não sei se, já que você estudou muito essa doença, a gente adulto pode ter esse gene e se manifestar adulto? Pode. A doença celíaca ela se manifesta tanto na infância como na fase adulta, e isso é natural. E o que faz manifestar? Quer dizer, ainda não se sabe. A alimentação está sendo muito estudada ainda? Está sendo estudada porque no Brasil é uma doença recente, ela vem mais da Europa, né? Então, assim, Suíça, alguns países ali da Europa, existem muito mais celíacos e muito mais oferta de produtos sem glúten para os celíacos. Já no Brasil, a primeira pessoa diagnosticada foi o que? Há 45, 47 anos. Então, é ainda meio que recente, né? E como foi, então? Depois que você descobriu, que tipo de tratamento foi feito? Hoje a Amanda, ela tinha 2 anos. A Amanda está com quantos anos? 7 anos. 7 anos. Como é que foi essa mudança? O que você teve que tirar? Tem muitos produtos com glúten, sem glúten. Como que está esse mercado? Como é que foi feito? A gente costuma dizer que o mundo é feito à base de glúten, né? Tudo tem glúten, né? Como é uma proteína encontrada na farinha de trigo, aveia, cevada, então assim, cevada, a pessoa não pode tomar cerveja. Né? Farinha de trigo, tudo está presente, porque se você come um bolo, uma pizza, macarrão, o pãozinho de todo dia, qualquer salgadinho, tudo tem glúten. Então, assim, se você entra numa padaria, nada do que tem ali você pode consumir, porque tudo tem glúten. Mas tem proporção, tipo, tem alimentos que têm mais glúten do que outros? Não necessariamente. Se tiver um mínimo de glúten, já vai fazer mal para o celíaco. O celíaco não pode fazer, assim, 90% da dieta, não, é 100% da dieta para que ele possa garantir uma boa qualidade de vida. E como que você fez? Você mudou toda a alimentação da sua filha? Como é que foi feito isso? Mudamos tudo. É muito interessante você receber um diagnóstico desse, onde o médico te diz... não existe medicamento. A única cura, né, para que a pessoa possa levar uma vida saudável é a alimentação sem glúten. Então, a gente sai do consultório meio que sem saber o que fazer. Que não tem um remédio, olha, você vai tomar isso aqui. Não. Para a criança celíaca, que tem esse problema com glúten, celíaco é com glúten, é isso. Justamente. Já, né? Então, quem tem esse problema tem que simplesmente tirar o glúten. Tem que se abster do glúten. Esse é o remédio. É o remédio. Então, nós acabamos mudando o nosso estilo de vida, né? Eu passei a conhecer uma cozinha totalmente nova, porque a gente acostuma usar a farinha de trigo para tudo, não né? é? Então, assim, como eu vou cozinhar sem a farinha de trigo? E aí tem um mix de farinha, então, assim, eu vou cozinhar com farinha de arroz, mas aonde vende? Eu não sei o que é farinha de arroz, nunca tinha visto, né? Então, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho, né? E aí fui para a cozinha. Só que pela ausência do glúten, os pães, todas as massas que nós fazemos, elas não ficam macias, né? Porque o glúten ele proporciona exatamente a maciez, a textura da massa. Quer dizer, o pãozinho de padaria é totalmente glúten, então? Totalmente. Vai ficar fofinho, gostoso, crocante. Então, assim, se sova a massa para ativar o glúten. Os produtos sem glúten é uma massa líquida, você não tem que sovar. Você faz um pão, uma receita no liquidificador, coloca na forma e assa. Então, você não tem que sovar porque não existe o glúten para ativar. Então, são receitas totalmente diferentes.
E aí as primeiras receitas que eu fiz, perdi muitos ingredientes, porque são receitas que Imagina. A textura ficam horríveis. Na época, não existiam tantas receitas para se compartilhar como hoje, né? Então, assim, passei muitas horas na cozinha, as receitas foram para o lixo. E aí a gente foi pesquisando, usando alguns aditivos químicos para melhorar a textura, enfim, até conseguir fazer produtos cujo sabor se aproxime dos produtos que são feitos com glúten. Nossa, você conseguiu o quê? Tudo? Consegui, eu digo para minha filha, tudo aquilo que você vir e sentir vontade de comer, me avisa que eu tento fazer sem glúten para você. É óbvio que a embalagem não vai ser igual, que a textura não vai ser exatamente igual, mas em termos de sabor, as pessoas que costumam comer os meus produtos dizem que não sabem se são com ou sem glúten. Seus produtos, quer dizer, já viraram produtos? Inclusive a gente tem até foto, né? Pãozinho que você faz. O que você faz de diferente? Você já está vendendo, comercializando? Não, eu não pretendo comercializar, mas a minha cozinha é exclusivamente para ela, né? Você fez, inclusive, receitas, colocou receitas aqui, não é? Sim, algumas receitas são minhas, mas a maioria que consta nesse livro foram de culinaristas especializadas na cozinha sem glúten. São pessoas que criam receitas maravilhosas e a maioria dessas receitas foram elas que forneceram. E você está se especializando agora em relação a isso e a sua filha, desde então, não teve mais nenhum problema? Não, o médico disse que assim que ela iniciasse a dieta sem glúten, ela se queixava muito de dores abdominais. Ele disse, olha, em 2 ou 3 semanas ela não vai mais se queixar de dor, mas no dia seguinte do início da dieta, nunca mais ela se queixou de dores abdominais. Impressionante. É impressionante ver o poder de cura que existe na alimentação, porque sem medicamento nenhum, 1 ano após ela ser diagnosticada, ela refez a endoscopia com a biópsia, as velocidades já estavam normais e ela é extremamente saudável, passou a absorver todos os nutrientes. Nossa, que impressionante, só com alimentação? Só com alimentação. Fruta tem glúten? Não. Arroz, feijão, carnes, aves, frutas, legumes, nada disso tem glúten. É mais a parte de massa, então? É mais a parte de massa. Agora, se um arroz, um feijão, se eu colocar um tempero que tiver glúten, aí ela já não pode comer. Né? Então, nós temos temperos industrializados que contêm glúten. E tem todo um controle? Quer dizer, o Brasil já está nesse nível de controle? Se você for ao supermercado, você olhar atrás, está escrito contém glúten ou não? Sim, o Brasil, através da CELBRA, que é a Associação dos Celíacos no Brasil, cada estado tem uma CELBRA, eles conseguiram, isso que foi fantástico, a aprovação dessa lei 10.674, que diz que em todos os rótulos, obrigatoriamente tem que conter se o alimento contém ou não contém glúten. Né? Mas além de ler o rótulo, é necessário ligar para essas empresas, porque já aconteceu da minha filha consumir um determinado produto, ter os sintomas, e eu entro em contato no saque e eles dizem, olha, esse produto foi manipulado no mesmo maquinário onde são feitos produtos com glúten, e como a higienização às vezes não é feita corretamente, esse produto fica contaminado. Nossa, quer dizer que, além de tudo, ainda pode contaminar. Eu vou fazer um intervalo comercial e a gente vai continuar falando, né, desses problemas com o glúten. E, olha, glúten também pode sofrer, você pode ter contaminação através do material que é usado, não é? A gente já volta, um instante só. Até já. Estamos de volta hoje, o nosso Opinião Livre, conversando com a escritora Erivane de Alencar Moreno, que cuidou da sua filha, pesquisou sobre a doença celíaca, encontrou os caminhos, né? Fez um diagnóstico aí junto com os médicos e se especializou também nos produtos. Ela foi para a cozinha e agora entende tudo de glúten e consegue fazer tudo, né? Como você prometeu para sua filha, tudo que é possível, tudo que você quiser, filha. Conta pra mim que eu vou lá e faço sem glúten. Inclusive, a gente tem imagem aqui de alguns produtos, algumas coisas que você já fez. Você estava falando em relação à contaminação. Aí, nossa, mas o que é isso? É um pãozinho? Que delícia! Pão de hambúrguer. Pão de hambúrguer sem glúten. Isso é criação sua. Para que ela possa ter uma interação social e eu possa comer fora. Então, eu levo o pão e o fast food coloco o hambúrguer para que ela possa comer junto a nós. E eles fazem? Fazem. Alguns sob muita relutância, mas fazem. Olha só que preconceito, né? Porque já chega a ser um preconceito. Vamos ver o que mais que tem. Aí, bolinho de chuva. Tudo é possível. Mas bolinho de chuva é só farinha? É só farinha, eu substituo por polvilho. Tudo dá para substituir? Dá.
Não exatamente, né? Talvez não vá ficar exatamente com gosto daquilo que tem glúten, enfim. Mas são receitas saborosas. O que mais que tem? Vamos ver. O pão. É uma baguete. Que é um pão normal. É. Feito com farinha de arroz, fécula de batata, polvilho, alguns aditivos químicos para dar essa textura macia. Ninguém reclama das suas receitas, né? Não, em casa não. Olha que beleza. É. São receitas, muitas eu traduzo, né? E porque lá fora tem receitas, muito mais receitas sem glúten, né? Em outros países eu traduzo, encontro aqui os produtos e faço para ela. Você estava falando, a gente estava falando da contaminação, como que acontece? Quer dizer, existe aquela preocupação, né? Você vai, compra um produto aqui no Brasil, não sei se tem esse controle, você disse que tem um controle bom, mas tem que ligar para a empresa para ter certeza de que está tudo certo, é isso? Quer dizer, não ter certeza que está tudo certo, quer ter certeza que não tem glúten mesmo. É. E aí você estava contando no primeiro bloco que pode ter contaminado uma dessas empresas, aí você fica na insegurança, né? Justamente, então, inclusive foi feito recentemente aquela campanha Põe no Rótulo, que é justamente para nós termos a certeza de que esses produtos são isentos de glúten, ou no caso para quem não pode a lactose ou algum outro componente alergênico, né? Mas a contaminação cruzada, ela está em todos os momentos na vida de um celíaco. Então, por exemplo, você, pegou uma batata. A batata não contém glúten, mas se você fritá-la no óleo, onde já foi frito um produto com glúten, essa batata vai ficar contaminada. Então, se você, por exemplo, com uma faca cortar um pão francês e com essa mesma faca cortar o produto, o pão sem glúten, esse pão vai ficar contaminado. Então, muitas pessoas acham que isso é ser neurótico, mas existem estudos científicos, os médicos, né, demonstram, isso é demonstrado através de exame, que se contaminando um pouco a cada dia, isso pode comprometer seriamente a vida de um celíaco. Escuta, o glúten é veneno? É um veneno, então, quer dizer, eu que não tenho problema, muitas pessoas que não têm a doença celíaca, elas têm que se preocupar com glúten? Não, quem não tem a doença celíaca, não. Mas quem é celíaco, a gente costuma usar esse termo contaminação cruzada, é um termo forte. Mas realmente o glúten é um veneno e ele não está só na alimentação. Só um veneno para quem tem a doença. Para quem não tem, pode comer, não tem problema nenhum? Pode comer, não tem problema nenhum. Se a pessoa come, ela fica mais estufada, não é por causa do glúten, é porque ela ou comeu muito ou tem um outro problema, é isso? Existe aquele livro chamado Barriga de Trigo, onde ele fala sobre o inchaço do abdômen devido ao glúten, mas aí já são outros estudos, uma outra linha, né? Mas realmente para o celíaco ele não pode ingerir 1 grama de glúten, que aquilo já pode lhe fazer mal. Para nós que não temos o problema, não tem problema nenhum, não pode problema continuar nenhum. A comer o pão, quer dizer, não causa mal para a saúde? Não, não causa. E em relação aos produtos, quando a gente, só para voltar no que você estava fazendo, você teve muita dificuldade para encontrar? Para poder fazer? Até hoje em dia, existem lojas especializadas, né, onde se compram os produtos sem glúten. Não são produtos que nós encontramos em qualquer mercado ou hipermercado. Isso aí você que fez, né? Casquinha de sorvete, você que fez. Isso, Também você toda específica, né? Aos 5 anos, ela tomou o seu primeiro sorvete de casquinha, porque no Brasil até hoje não existe uma casquinha de sorvete sem glúten para vender. Então, os fornecedores estejam atentos a isso. E a Amanda queria comer a casquinha, porque eu tomo sorvete e não como a casquinha. Mas criança vê quer comer a casquinha. É verdade. Então, eu desenvolvi através de uma massa de pastel que eu comprei o cone, e aí fiz o formato e ela pôde, então, tomar. Você se dedicou totalmente? Sim. Esses últimos anos... Sim. A sua filha e a descoberta de todos esses produtos e da forma como você pode, quer dizer, como está a sua vida agora? Você é escritora, você escreveu esse livro, como está? O livro, na realidade... O que mudou na sua vida? Mudou totalmente, porque, na realidade, eu parei de trabalhar para cuidar dela, porque as pessoas acham que só a dieta sem glúten é só comprar um produto que não contém glúten e tudo bem, mas não é tão fácil assim. O glúten, ele também está presente em produtos escolares, como massinha de modelar. Então, eu tenho que procurar uma massinha de modelar que não contém glúten, giz de lousa, shampoos,
produtos de higiene corporal, facial. Então, existe todo um cuidado. Mas tem no Brasil esses produtos? A gente tem que ler, eu ando com uma lista enorme, porque são nomes esdrúxulos ali no shampoo, no condicionador, né? Então, eu tenho que conferir para saber, né? Não é enriquecido com germe de trigo, são componentes que não vem escrito em português. Então, realmente é difícil identificar, mas é necessário todo esse cuidado. Então, eu acabei me dedicando todos esses anos, ficando em casa, para poder cuidar disso. Existem os exames anuais, existem tudo isso que eu coloquei no livro, porque, na realidade, ele vai funcionar como um guia orientador para as famílias celíacas, para saber os exames que são necessários fazer anualmente, para acompanhar, para saber se a pessoa está se contaminando ou não. As dicas de comportamento numa viagem, comportamento na escola, as festas infantis, porque tem mês que todo final de semana tem uma festa infantil, como se comportar, né? Então é necessário levar os salgados, levar o bolo, levar os docinhos. Você tem que mandar tudo. Justamente, e trabalhar, sobretudo, o psicológico dessa criança, para que ela não venha sentir vontade. Então, é necessário fazer esses produtos e dar um acabamento visual para a criança comer com os olhos e não sentir tanta vontade de comer aquilo que a outra criança está comendo. Porque ela tem uma vida totalmente paralela, quer dizer, ela é normal, aparentemente, sim, né? Mas por causa dessa doença, que é uma doença realmente rara, ela acaba ficando excluída de coisas que são normais para as crianças. Como é que ela se comporta? Como é que você trabalhou o psicológico também? Então, é justamente essa inclusão social que eu procuro trabalhar em todos os dias da vida dela. Então, para que ela não fique fora das festas, se alguém chamá-la de última hora para ir a uma festa, eu vou ter lá um mini bolo, eu vou ter os salgadinhos, eu procuro manter o meu freezer sempre cheio para que ela não venha perder. Então, é muito interessante incluir a criança socialmente. Tem crianças celíacas que não viajam, que não vão a festas. Fica à parte, totalmente, justamente, né? Então porque eu temo que isso... Olha, antes de começar a entrevista, eu achei que fosse só na alimentação. Você já está me falando que é na massinha da escola, você está me falando que pode contaminar com outras coisas, que no shampoo, quer dizer, nos produtos também. Maquiagem, tudo tem glúten. Justamente. É uma ignorância total da gente, porque é aquela coisa, né? O problema não está perto da gente, a gente acaba não se informando tanto. E tudo que você aprendeu com a sua filha, você colocou no livro? Coloquei no livro todas essas dicas de comportamento, viagem, para que as famílias não venham criar os seus filhos numa bolha, mas para que elas venham realmente ter uma vida social ativa, para que elas venham sair, se divertir, porque isso é possível. Dá para sair na rua, né? Claro. No ar não tem glúten, né? Dá para respirar. Pelo menos isso, né? Água e ar. Água e ar. Agora, você não pensa em realmente seguir dentro... Porque escritora, você tem mais livros? Tenho. Eu tenho um outro livro que chama-se Enfim, Sou Mãe. É um outro trabalho que eu realizo. Tive várias perdas gestacionais, já com 5, 6 meses de gestação. É também uma doença que não é divulgada, né, que chama-se insuficiência cervical. E aí eu dou assistência para essas mulheres que também têm perdas gestacionais, né? E aí após o nascimento da minha filha, foi uma gestação toda de repouso absoluto, né? E aí após o nascimento dela eu escrevi esse livro e após a descoberta da celíaca, agora chegou esse outro livro, né, para complementar. E você descobriu que o universo da criança celíaca é grande ou pequeno? Como nós estamos no Brasil com a criança celíaca? Olha, no Brasil nós somos em média 1 milhão de celíacos. 1 milhão? Estima-se que existam muito mais, mas assim, nós falamos aqui de sintomas clássicos da doença, só que existem diversos sintomas associados, então podem ter, sei lá, muito mais pessoas sofrendo de doença celíaca e essas pessoas não estão sendo diagnosticadas. Então assim, são pessoas que podem ter diabetes, osteoporose, problemas na tireoide, abortos espontâneos, problemas de infertilidade e todas essas doenças estão associadas à doença celíaca. Como resultado? Como resultado, então cuida-se do efeito e não da causa. Então estima-se que existam muito mais celíacos do que a gente possa imaginar no Brasil. Isso quer dizer, muitas vezes está mascarado por outras doenças. Você está cuidando da diabetes, está cuidando da osteoporose, mas não sabe que muitas vezes lá atrás, pelo próprio fato de já ter,
essa doença tenha causado. Quer dizer, a doença celíaca tem todos esses efeitos colaterais? Tem todos esses efeitos. É uma lista enorme de doenças, então é muito importante trazer isso a conhecimento público. Porque tem pessoas que passam anos se tratando de uma determinada doença e a gente sabe que o problema realmente é... Porque é uma doença autoimune. À medida que a pessoa continua consumindo glúten, ela pode disparar outras doenças autoimunes. Então, ela pode sofrer de todas essas outras doenças. E como é que a pessoa, quer dizer, no caso, não sorte. É bom evitar o glúten? Então se eu tiver um pão sem glúten e um pão com glúten, é melhor eu evitar o glúten? Quem não tem a doença não há problema nenhum, mas às vezes tem outras coisas e não sabe, quer dizer... É bom investigar, né? Por isso que a gente procura divulgar a doença celíaca, trazer isso a público para que as pessoas saibam que essa doença existe. E que todos esses males podem ser causados. Mas que tipo de alerta que a gente tem que ter? Nossa, deixa eu pesquisar porque eu acho que eu posso ter esse problema. Qual é uma dica? Nós temos os sintomas clássicos, né? Que normalmente é diarreia ou constipação intestinal, excesso de gases, enxaqueca. Mas isso pode ser isolado ou tudo junto? A pessoa tem excesso de gás, a pessoa tem... Não, normalmente é em tudo conjunto. Junto. É tudo junto, normalmente é. Mas pode ser que a pessoa seja assintomática, ela não tenha nenhum desses sintomas, mas é uma pessoa que sofre de problemas da tireoides, eu tenho vários outros problemas que não sejam os sintomas clássicos, né? Então, por isso, a dificuldade do diagnóstico. O médico, num primeiro momento, ele pode pensar em tudo, menos na celíaca. Mas agora já estão começando a ficar um pouco mais atentos a isso. Sim. Olha, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Eu acho que Deus, ele dá pra gente, às vezes, essas missões, né? E para você foi uma missão, porque foi para a pessoa certa que você está fazendo um trabalho lindo com a sua filha e também, eu acho, para muita gente. Obrigada, viu? Agradeço pela sua presença aqui. Uhum. Nós conversamos com Erivane de Alencar Moreno. O nosso programa foi sobre doença da criança celíaca. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Opinião Livre. Tchau, gente. Informações sobre uma vida mais saudável e com qualidade de vida você encontra aqui na TV Unip. No programa Edição Saúde, você se atualiza sobre equipamentos modernos em diagnóstico e tratamento e acompanha reportagens especiais e entrevistas com diversos especialistas na área da saúde. Não perca o Edição Saúde aqui na TV Unip.